bora descobrir juntos como é que a gente transforma fotos comuns em imagens que, nossa, ficam na memória. E a melhor parte é que não tem nada a ver com equipamento caro, viu? Tem a ver com algo que todo mundo pode desenvolver, o tal do olhar fotográfico. Sabe aquela sensação? A foto está tecnicamente perfeita, mas ainda falta aquele tchan, aquele impacto. Isso é muito, mas muito comum. E a solução, olha, raramente está em comprar uma lente nova. A mágica acontece quando a gente treina a nossa visão criativa. Então, como a gente faz isso? Se prepara, porque agora a gente vai mergulhar em 5 passos que são fundamentais para refinar esse olhar e, olha, revolucionar qualquer foto. Para começar, vamos alinhar as coisas. O que é exatamente esse tal de olhar fotográfico? É um dom, uma coisa que nasce com a pessoa, ou é uma habilidade que dá para aprender? É exatamente aqui que mora a diferença entre só registrar uma cena e capturar um sentimento de verdade. É trocar aquela busca pela perfeição técnica pela busca da emoção. É isso que conecta as pessoas. E essa habilidade toda se apoia em 3 pilares muito poderosos que a gente vai dominar juntos: perspectiva, luz e composição. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Começando pela perspectiva. Esse aqui talvez seja o jeito mais simples e, ao mesmo tempo, mais impactante de transformar uma cena que parecia banal em algo, uau, extraordinário. A maioria das fotos que a gente vê por aí é tirada assim, ó, na altura dos olhos. É um ponto de vista honesto, bem direto, que conecta a gente na hora com a cena. Por quê? Porque é como a gente vê o mundo. Agora, olha só o que acontece quando a gente simplesmente muda a elevação. Olhar de cima para baixo pode fazer o objeto parecer menor, talvez mais vulnerável, ou até mesmo dar uma visão mais gráfica da cena, quase como um mapa. E o contrário, o ângulo baixo. Ah, esse é um truque clássico para transmitir poder e grandiosidade. É por isso que heróis e arranha-céus são quase sempre fotografados de baixo para cima. Eles ficam imponentes. Então, a lição aqui é bem clara, né? Para mudar a perspectiva de verdade, tem que mexer os pés, não só o zoom. É andar em volta do assunto, sabe? Agachar, subir em alguma coisa. A foto muda da água para o vinho. Agora, vamos para o nosso segundo pilar, a luz. Afinal, a palavra fotografia quer dizer literalmente escrever com a luz. Ela é o nosso pincel. A luz pode ser dura, tipo o sol do meio-dia, sabe? Cria sombras bem marcadas, muito drama. Ou pode ser suave, como num dia nublado, que envolve tudo de um jeito gentil, o que é ótimo para retratos. Cada tipo de luz cria uma emoção diferente. E não é só a dureza, a cor da luz também conta uma história. É só pensar naquele brilho dourado, meio nostálgico do fim de tarde, a famosa Golden Hour, e comparar com os tons azuis e calmos do amanhecer. A luz define o sentimento da foto. Ok, então a gente já enxergou a luz, já encontrou a perspectiva. Mas e agora? Como organizar tudo dentro do quadro para ter o máximo de impacto? É aí que a composição entra. Ferramentas como a regra dos terços ou o uso de linhas para guiar o olhar não são regras rígidas, tá? São mais um jeito de organizar o caos e dizer para quem vê a foto, olha para cá, é aqui que a história acontece. Mas a captura é só metade da história. Hoje em dia, a edição no celular é uma ferramenta criativa poderosíssima para a gente refinar a nossa visão inicial. E aqui vai uma dica de ouro. Se der, fotografe em formato RAW. Pensa no RAW como se fosse um negativo digital, sabe? Cheio de informação. Ele dá uma flexibilidade gigante para ajustar luz e cores depois sem perder nadinha de qualidade. E a edição não precisa ser um bicho de 7 cabeças, não. É só seguir um fluxo simples. Primeiro, ajusta a luz geral. Depois, acerta as cores para criar o clima que se quer. E por último, dá aquele toquezinho de nitidez para o acabamento final. Pronto! E isso tudo nos leva à ideia mais importante de todas. A câmera é só uma ferramenta. A pessoa por trás dela é a verdadeira força. E o seu maior poder é o seu olhar. E agora fica a pergunta, qual cena comum aí por perto vai ser transformada em algo extraordinário hoje?